Salve, salve, galera! Sextou, hein? Estamos no ar, estamos juntos, tensos, né? Preocupados, porque amanhã tem Fluminense e Atlético Goianiense. Jogo fundamental para as pretensões imediatas do Flu no Campeonato Brasileiro. Quem diria, né, galera? Quem diria contra o Atlético Goianiense, o Fluminense nessa pressão e nessa tensão, nessa expectativa ante uma partida como essa, mas não é à toa. Você sabe há quanto tempo o Fluminense não vence esse adversário goiano? Há quantos jogos? Cara, você nem imagina. E sabe quantos já compraram ingressos, já fizeram check-in para ir ao jogo deste sábado no Maracanã? Eu vou contar para vocês em primeira mão e vou aproveitar para dar umas sugestões do que o Fernando Diniz pode fazer para esse jogo, porque ele falou em reformulação, então vou dar meu pitaco aqui na escalação. Vem comigo. Tapete Grená para você, muito bem-vindo aqui ao canal Ilan FC. Se você ainda não é um dos mais de 32, 33 mil inscritos, vem com a gente, estamos aí nos aproximando de 4 meses de canal apenas, já com quase 35 mil. Muito obrigado, né? Se você não é um deles, se inscreve agora, é de graça, clica aí embaixo e deixa o like. O like é importantíssimo, é fundamental para a nossa conversa chegar em muito mais gente, tá bom, galera? Muito obrigado a todos vocês. Vamos começar a resenha, galera. Você está tenso aí? Se não está, era para estar, tá? Porque o jogo contra o Atlético Goianiense, que poderia ser ou deveria ser uma carne assada, afinal de contas, o Atlético Goianiense está no Z4, não será. Vou mostrar para você por quê. Antes, deixa eu só, né, fazer aquele parênteses e dizer que o Fluminense está fora do Z4 por enquanto, né? Se manteve fora da zona do rebaixamento ao fim da 8ª rodada, embora tenha times ainda com menos jogos, mas o Fluminense se manteve ali, respirando, fora do Z4, graças a 2 resultados de ontem, né? A vitória do Cruzeiro sobre o Cuiabá, 2-1, no sufoco, lá no Mineirão, e a vitória do Atlético Paranaense sobre o Criciúma por 3-1, jogando no Paraná, né? Os dois que poderiam roubar o lugar do Fluminense fora do Z4, Criciúma e Cuiabá, perderam seus jogos, e os tricolores podem, por enquanto, respirar um pouquinho, pelo menos, não vou dizer aliviados, mas menos desesperados. Pois é, porque amanhã tem esse jogo contra um adversário, galera, que olha só, olha o que é o Atlético Goianiense nos últimos anos, está aí na notícia do Netflu. Flu está há quase 4 anos sem vencer o Atlético Goianiense. Acreditem se quiserem. Aí você vai pensar, foram 2 jogos em 4 anos. Nada disso, ó. Olha o que está acontecendo aqui, olha o retrospecto. Primeiro esse aqui, ó, Fluminense e Atlético Goianiense em 2020, Copa do Brasil. Fluminense venceu, foi a última vitória, tá? Ganhou no Maracanã, 1-0, mas na sequência, no jogo da volta, lá em Goiânia, o que aconteceu? Perdeu de 3-1, 8 dias depois, e foi eliminado. Começou ali o calvário contra esse adversário, foi eliminado, perderam por 3-1 no jogo da volta lá, inapelavelmente, já não tinha jogado bem na partida de ida no Maracanã, quando venceu por 1-0, né, a duras penas. E aí, galera, nos 6 jogos, né, depois da vitória no jogo de ida da Copa do Brasil, foram 6 jogos sem vitória. Derrota por 3-1, derrota por 2-1 no Brasileiro de 2020, novamente em Goiânia, derrota por 1-0 no Brasileiro de 2021, empate em 0-0 no Brasileiro de 2021, novamente, no Rio de Janeiro, 0-0 no Maracanã, minha gente. Pois é. E aí, ó, 2022, derrota por 2-0, adivinha onde? No Maracanã. Pois é, 2 anos atrás perdeu no Maracanã por 2-0. E aí, no mesmo ano de 2022, né, porque o Atlético Goianiense não jogou a Série A em 2023, foi rebaixado depois de ganhar do Fluminense 2 vezes em 2022. Ganhou por 3-2 também o jogo da volta em Goiânia. Resumo da ópera, rapaziada, resumo da ópera. É osso duro de roer. É osso duro. O Atlético Goianiense é um adversário que tradicionalmente dá muito trabalho ao Fluminense. É sobre isso, né? É um adversário que sempre complica, ou quase sempre complica, ou pelo menos, né, nesses duelos recentes, nesses 6 que eu mostrei aí, tem complicado sempre. E aí, como é que faz? Como é que vai ser? Com o que o Fluminense está jogando agora? E aí você fala, bom, mas há razões para ser otimista. Você deve pensar assim. Aí você volta para o Netflu e dá uma olhada aqui na página de notícias do Fluminense, vê se você consegue ser otimista. Olha as notícias que estão aqui, ó. Fora do Z4 em pontos, o Fluminense tem um dos piores aproveitamentos do brasileiro.
chances matemáticas do Flu, não gosto nem de olhar esse troço aqui. Já está um desespero lá de chances matemáticas de cair, de não se classificar nem para a Sul-Americana. Em 2024, o Fluminense tem metade das vitórias que conseguiu no mesmo período no ano passado. Olha as manchetes sobre o Fluminense que a gente está vendo aqui no Netflu. Próximo adversário do Fluminense, o Atlético Goianiense marcou a maioria de seus pontos fora de casa. Uma das defesas mais vazadas do brasileiro, o Fluminense levou gol em todos os jogos. São essas manchetes, né? Unidunité, vou clicar então nessa aqui, ó. Tá aí a notícia no Netflu. Preocupante, mais da metade dos gols sofridos pelo Fluminense em 2024 foi em jogadas aéreas. Que tal, né? Defesa tá bem confiável? O que vocês acham? O Fluminense levou gols em todos os jogos, até agora no Campeonato Brasileiro, em todos os 8 jogos. E está aqui no texto, uma situação recorrente na derrota de 1-0 para o Botafogo, na última terça-feira, o Flu levou um gol de cabeça e mostra a reportagem do site GE, né? O Netflu está falando sobre uma reportagem do GE, que mais da metade dos gols sofridos pelo Tricolor em 24 foram desse jeito, oriundos de jogadas aéreas. O Fernando Diniz, que já tem problema de sobra no desempenho do time, tem uma questão aí de escalação. Ele hoje não consegue encontrar uma formação segura na defesa tricolor, né? Que até ano passado era um ponto forte desse time, era bem sólido, com o Nino e mesmo com o Felipe Melo em fim de carreira, mas o Felipe Melo, enquanto aguentava estar em campo, dava conta do recado, né, combinado com o Nino, mas esse ano não está conseguindo nenhuma solidez. É só por causa da saída do Nino, não tem como acertar o setor ali, com o Felipe Melo, com o Manuel, com o Thiago Santos, com o Felipe Andrade, com o Marlon, com o Antônio Carlos, que foi contratado nessa temporada. Gente, não é possível, ninguém serve. Dos 6 zagueiros que eu citei, não tem uma dupla decente, confiável. Tem que arrumar aquilo ali, tem que arrumar a marcação. Né? A gente viu um gol do Botafogo, não é só que saiu um gol de cabeça, é um gol onde tem 7, 8 jogadores do Fluminense dentro da área e ninguém sequer salta, ninguém pula para disputar a bola com o zagueiro do Botafogo, né, que fez o gol, com o Bastos. Então, realmente, eu fico imaginando se o Fluminense vai levar gol de cabeça do Atlético Goianiense no Maracanã. Só está faltando isso, né, gente? E aí talvez a gente comece a entender por que a 1xBet, né, uma das principais casas de apostas do mundo, está dando uma odd até relativamente alta para a vitória do Fluminense. Quer dar uma olhadinha? Olha só. Olha aqui como é que está a odd tricolor, né? Que era para ser mais baixa num jogo em casa contra o Atlético Goianiense. O Fluminense está pagando 1,74. Se vencer, apostou no Fluminense é 1,74. Empate 3,8. E o Atlético Goianiense 4,5. Mas, repito, pelo que deveria ser o favoritismo teórico do Fluminense jogando em casa contra um adversário modesto, como o Atlético Goianiense, podia ser mais baixo. Então, essa oddzinha aqui tá boa. Vitória simples do Fluminense, 1,74. Primeiro link aqui na descrição desse vídeo ou no comentário fixado, você faz o seu depósito, né, seu primeiro cadastro, seu primeiro depósito, e você acaba usando o meu cupom, esse cupom aqui, o código promocional ILANFC, você dobra o valor do seu primeiro depósito. Se botar 50 vira 100, botar 100 vira 200, enfim, dobra o seu primeiro depósito e faz uma fezinha nesse Fluminense que não está muito confiável não, né, galera? Minha dica hoje é a seguinte, ó. Dica do tio de aposta, ó, vai rolando nessa barra lateral aqui, ó, até você chegar aqui no placar correto. Aí você bota o placar que você quiser aqui, ó. Eu, por exemplo, gente, eu sou um eterno otimista, embora muitos discordem ou achem que não. Eu vou botar aqui Fluminense 3, Atlético Goianiense 1. Olha o odd aqui, 13, pagando 13. Se botar aqui 10ão, você vai sair com 130 se der 3-1. Se der 3-2, por exemplo, 23. Essa aposta é boa. O Fluminense ganhar de 3-2 sofrido, mas levando 2 gols, porque leva gol em todo jogo, paga 23, ou seja, botou R$20, amigo, você ganha 460. Botou 10ão, você ganha 230. Botou R$100, você sai com 2.300. É uma dicasinha boa do tio, né? Não? Vai no primeiro link aqui na descrição desse vídeo, use o meu código ILANFC e dobre o seu primeiro depósito no seu primeiro cadastro. Tá bom? 1xBet. Gente, já vou falar para vocês sobre quantos ingressos foram vendidos, quantos check-ins já foram feitos para o jogo desse sábado. Olha, já adianto para vocês que Eduardo Barros não vai ficar feliz, não. Os 60 mil que ele gosta de ver no estádio, acho que vai passar um pouquinho longe desse jogo de amanhã no Maracanã. Mas o Diniz dirigiu agora pela manhã o último treino, né? Antes dessa partida contra o Atlético Goianiense. Ainda não tenho a escalação para passar para vocês, mas ele na última coletiva, né? Depois do jogo contra o Botafogo, daquele vexame no Nilton Santos, falou em reformulação e deu a entender que vai reformular alguma coisa no time.
eu acho bastante possível ou quase provável que tenhamos alguma novidade. Não acredito que ele vai vir com os de sempre, com a ideia que ele tem tido sempre sobre a escalação do Fluminense. Talvez ele retorne com Marquinhos para lateral, invente alguma coisa diferente no ataque, enfim, não duvido. O que eu tenho de sugestão, né, porque eu acho que faz bem pensar em renovar, em reformular, em ter ideias novas para o time para enfrentar o Atlético Goianiense nesse sábado. Eu viria com a seguinte formação: eu iria com o Fábio no gol, eu manteria o Samuel Xavier na lateral direita, eu acho que não há por que desacreditado, ele acabou de voltar, né? Pode não ter feito um bom jogo contra o Botafogo, mas está voltando de um longo período parado, então eu iria com o Samuel Xavier na lateral. Minha zaga, isso aí é um problema, né, gente? Falei disso agora há pouco. Felipe Melo vai jogar, tá? Felipe Melo voltou a treinar, estava fora aí no último jogo, vai estar em campo, então vai ser Felipe Melo com alguém. Com quem? Difícil, hein? Eu digo para vocês que é difícil, mas eu iria com o Thiago Santos. Eu teria uma zaga com o Thiago Santos e Felipe Melo, que o Thiago Santos começou bem o ano, eu daria um crédito de confiança, botaria ele novamente como titular, porque o Manuel não tem estado bem nos últimos jogos. Então, Thiago Santos e Felipe Melo seria a minha zaga para este sábado. Marcelo na lateral, com a função de avançar, de ter liberdade para ocupar o meio-campo, criar, chutar, como ele tem feito. Marcelo está fazendo, é um dos poucos que tem se salvado, mesmo nessas últimas atuações pífias do Fluminense. Aí a gente vai para o meio-campo. No meio-campo, eu inovaria aí, né? O Diniz não vai fazer isso. Mas o que eu faria seria Felipe Andrade, Martinelli e Ganso. Felipe Andrade começou bem a temporada, jogando como primeiro volante, faz bem essa saída de bola. A gente sabe que o André ainda não vai poder jogar. André, talvez, semana que vem, sendo relacionado para o jogo contra o Cruzeiro ou no mais tardar no Fla-Flu do fim de semana. Então, meu meio de campo, Felipe Andrade, Martinelli e Ganso. E na frente, eu escalaria Marquinhos, insistiria com o Germancano. Eu acho que o Cano está jogando fora de posição, está jogando com função de marcação, de volante, de zagueiro. Não dá para culpar o Cano. Ele não tem tido oportunidades, ele não está perdendo gols para a gente poder botar tudo nas costas dele e exigir a barração dele. Então eu iria com o Marquinhos, Germancano e Isaac. Eu começaria o jogo com o Isaac na ponta esquerda. A gente sabe que ele tem o Keno disponível, tem o John Kennedy, então precisa dar um acesso de ousadia, né, na cabeça do Diniz. Eu colocaria o menino Isaac, que foi bem na partida contra o Botafogo quando entrou no segundo tempo, foi um dos poucos que apareceu com alguma qualidade naquele jogo. Eu acho que vale a pena dar uma primeira oportunidade como titular para o menino, para a gente poder julgar um pouco melhor, para a gente ter um pouco mais de noção do que o Isaac pode fazer até com mais maturidade, porque ele tem que ganhar minutagem, tem que ganhar chance, tem que ganhar sequência, para a gente poder dizer, não, serve ou não serve. É sobre isso. Tá? Agora, o que o Diniz vai fazer, não acho que ele vai ter essa ousadia toda de começar com o Felipe Andrade, com o Isaac, mas eu creio que alguma novidade deve aparecer. É uma resposta que ele tem que dar já na escalação, só que muito mais do que isso, sinceramente, passa pelo desempenho e não apenas pelo resultado. O Fluminense tem que vencer o Atlético Goianiense e com desempenho. Atuação boa, dando resposta, convencendo a quem for ao Maracanã e quem estiver assistindo pela televisão. A propósito, quantos vão ao Maracanã? Tenho uma informação para vocês. Gente, expectativa baixa de público e sim, por enquanto, apenas pouco mais de 12 mil ingressos e check-ins foram feitos para essa partida entre Fluminense e Atlético Goianiense. Lembrando que check-in não é garantia de que o cara vai estar no estádio, não é a mesma coisa que comprar ingresso. Então, 12 mil, no máximo 13 mil até agora feitos, né, até amanhã dessa sexta-feira. Dá para a gente imaginar que 10 ou 11 mil desses vão ao estádio. Ou seja, não será nenhuma surpresa se tivermos no estádio, neste sábado, 9 horas da noite, em torno de 13, 14 mil tricolores e lamba os beiços. E olha, a galera vai disposta a cobrar, tenho certeza disso. O Fluminense tem que vencer, convencer, para não estressar ninguém. Tá bom? Só 12 mil? Bota a sua opinião aqui embaixo, bota o que você espera e sugira a sua escalação para esse sábado. Um abraço, larga o like e comenta. A gente se vê. Valeu.